Saudação de paz, pastor Josué Shalom. Pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura, segunda-feira, qual que eu estou aqui mais uma vez para fazer mais uma live aqui no meu canal do Facebook. Também quero ser grato à majestade eterna, gloriosa, gritante, verdadeira, por graciosa e viva e santa oportunidade viável de estar me expressando em minha fala aqui nesta live, nesta tarde. Também quero deixar minha gratidão para os ouvintes, para as ovelhas, para os cooperadores, para todos que têm me apoiado aqui no meu canal do Facebook. Que Deus abençoe a todos de forma precisa, viva e poderosa e gritante. Quero começar minha live nessa tarde, qual que eu estou aqui, e essa live que eu vou começar, o título dela começa Estudos Bíblicos, Hebreus, Judeus, Israelita, Israelense, traço. Qual é a diferença? Ponto de interrogação. Entenda o significado de cada termo relacionado ao povo de Israel. Ponto. Então, eu quero deixar essa mensagem e essa live nessa tarde falando. Hoje é o fim. Hoje é o final dessa apostila que eu estou tratando aqui na live do Facebook. Qual que eu estou fazendo ela? Hoje nós vamos tratar sobre judeus, né? Sobre judeus que ficou por último. Eu já tratei sobre israelense, israelita, né? Sobre hebreus. A live está aí no Facebook para quem quiser ver. Eu vou tratar hoje a respeito de judeus. Priori a minha fala dizer quem eram os judeus, né? Para que nós podemos entender a forma de expressão direta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar minha live falando um pouquinho sobre judeu, para que nós podemos entender qual é a base colocativa para a glória do Senhor Jesus. E essa base que eu quero colocar aqui sobre judeus, nós sabemos que judeu é o povo que vive em Jerusalém. Né? Todo judeu vive em Jerusalém. E os judeus, eles têm culturas, né? Como uma delas é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança que eles têm, né? Para eles tem um significado simbólico, colocativo, que é a presença notória do Espírito Santo e de Deus sobre o povo, no Antigo Testamento, que é no Velho Testamentário ou Velho Testamento, que dá no mesmo a linguagem expressada. Mas nós sabemos que hoje esses itens não servem mais para nós, como a Arca da Aliança, né, como o cajado de Moisés, né, e como pote, né, simplesmente que os pães, né, estavam sobre eles, não serve mais. Esses itens não servem mais para a gente. Por quê? Porque isso aí ficou como um lembrante significativo para que nós podemos lembrar quem foi e o que os homens, como Moisés, usaram para que Deus possa simbolizar um simbolismo por colocativa para que nós podemos entender qual é, né, a diferença. Eu tenho a Arca da Aliança bem ali. Né? E a Arca da Aliança ela foi usada no Velho Testamento, todos nós sabemos disso. E não tem precisão mais de ser usada nos tempos atuais, porque Cristo Jesus, o Messias, se sacrificou na cruz do Calvário. Deu a sua vida para que nós podemos ter salvação através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro vivo se entregou e não tem por que usar simbolismo, porque essas coisas são coisas para o povo de Jerusalém. É deles, é para eles, não para nós. Nós somos igreja, né? Igreja, a herança da igreja é o céu. O céu é a herança da igreja, né? A igreja tem dono e a igreja, sendo porventura tendo dono, o dono da igreja é Jesus, o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus comprou
a igreja com seu sangue carmesim. Se doou, se entregou, fez aquilo que ninguém poderia fazer, resgatou a noiva, né? Perdoando os seus pecados, pegou a dívida que era dele, pegou a dívida que era nossa, levou sobre ele, e através das suas pisaduras, através das suas pisaduras e feridas, nós fomos sarados através de Jesus, o Messias, o Rabi, o Emanuel, o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essas coisas por simbolismo não tem o porquê eu usar hoje nas igrejas, porque isso não tem um tipo de, porventura, colocativas, né? Porque até então não tem precisão de usar itens como vara de Moisés, como cajado, porventura, como simplesmente arca da aliança, né? Não tem o porquê eu usar, né, esses tipos de itens que foi usado no Velho Testamento para ficar como representação, porque eu não sou judeu e também não vivo na cultura judaica, para que eu possa usar isso. Isso é para eles, não é para nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que representa notoriamente, né, a presença notória do Deus vivo, e o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Gratuitamente falando, é uma pessoa. Que ele fala, que ele revela, que ele sente, que ele pode, que ele cura, é uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que ele vê, ele revela, ele mostra. Então, nós temos o Espírito Santo, e através do Espírito Santo vem a presença notória de Jesus, para que nós podemos se alegrar nele. Né? Então, essas coisas não têm precisão de ser usada hoje nas igrejas, porque não tem base, não tem colocativa, não tem um texto que possa comprovar, né, arca da aliança na igreja, cajado porventura ou vara de Moisés, né? Porventura, nada disso é representável dos 10 mandamentos. Isso aí ficou lá atrás, não ficou para nós aqui, é para eles, para o povo, né, de Jerusalém, para o povo israelita. Lei, mandamento, povo judeu. Então nós temos que entender, né, para que depois que nós podemos entender, nós entramos no consenso de conhecimento e sabedoria. Então por que que Cristo morreu na cruz do Calvário então? Sua morte por acaso foi em vão? Sua morte, o seu sangue derramado no Calvário da cruz foi em vão? Porque se é para representar a Arca da Aliança hoje, como representativo de presença notória do Espírito Santo em nosso meio, ou a presença do Deus vivo em nosso meio, então para que tem o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo serve então? Não tinha precisão de Jesus ter rogado o Pai e o Pai ter enviado quem? O Espírito Santo de Deus, para que possa mandar o Espírito Santo para estar sobre nossas vidas, cuidando, guardando, livrando, protegendo, estendendo as suas mãos de misericórdia. Não tinha precisão de nada disso, né? Ficaria do jeito que estava e o costume ficará como do jeito que estava, seja lá e aqui, acabou. Então não tem. Porque nós temos que entender, Israel é Israel, né? Judeus é judeus e igreja é igreja. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo. A igreja é noiva de Cristo. Foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E a minha igreja, a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Jesus de Nazaré, o Cordeiro vivo e o Cordeiro Santo. Então, nós temos que entender. Então, eu quero deixar para você aqui, descendo, para que nós podemos entender essa fala, para que nós podemos compreender. Vamos lá. Exemplo, ponto de exclamação. O termo judeus está ligado ao nome Judávia, mas não que quer dizer que ele se referia apenas ao povo dessa tribo, ponto. O tempo judeu, o tempo judeu se refere ao povo de todas as 12 tribos, ponto. Vamos ver o porquê disso, ponto.
Vamos ver o porquê disso, ponto. Conforme vimos, vírgula, Judá era o nome de uma das 12 tribos de Israel, ponto. Conforme vamos pelo livro de Esté, vírgula, Esté, vírgula, esta tribo foi predominada durante o período que antecedeu o retorno daquele povo à terra prometida, vírgula, assim como durante os primeiros anos desse retorno, vírgula, conforme os livros de Esdras e Neemias. Ponto. Vamos descer. O fato que justifica o uso generalizado do termo judeu é que havia a predominância da tribo de Judá neste período, assim todo o povo das 12 tribos passou a ser chamado de judeus. Ponto. Só para ser mais específico, permiti a mim dizer que, embora as primeiras as primeiras aparições no nome judeu em muitas traduções das Escrituras só se dão no livro de 2 Reis, capítulo 16, versículo 6, e 2 Reis, capítulo 25, ênfase ao versículo 25, no hebraico é traduzido mais adequadamente, seria homens de Judá, ponto. Apenas os livros de Esdras, Neemias e Esté. E que podemos dizer que há efetivamente a utilização deste termo no sentido de povo das 12 tribos. Ponto. Digo isso para esclarecer que a utilização do termo judeu refere-se a um conjunto de pessoas que é maior do que das pessoas da tribo de Judá. Ponto. Como esta tribo foi dominada no retorno do povo das 12 tribos de Israel à terra prometida, todos eles ficaram conhecidos como judeus, ponto. Então você pode ver que dentro dessa colocativa nós temos a colocativa da expressão. Agora vamos ver o que fala o livro de 2 Reis, qual é a explicação que possa nos dar o livro de 2 Reis, para que nós podemos entrar no texto de fato. A explicação do livro de 2 Reis, vamos comigo aqui, livro de 2 Reis, para que nós podemos entender a explicação. A explicação, né, de 2 Reis, capítulo 16 e o versículo 6. Explicação. Olha só a explicação. Explicação. Olha a explicação. Para que nós podemos entender esse termo. É notório, para que nós podemos ver. 2 Reis, capítulo 16, versículo 6, diz assim: aquele tempo, Rezi, rei de Síria, restituiu Elete e Síria, e expulsou aos judeus de Elete, ponto e vírgula. E os sírios vieram a Elete, e habitaram ali até hoje, ponto. Aí podemos descer.
sobre para que nós podemos entender. Então você pode ver que expulsaram os judeus da sua própria terra. Sua própria terra de nascimento lhes foi expulso. Olha o que diz. O que podemos aprender com a história de Acaz e a importância de manter nosso foco em Deus? Em sua lei, em vez de buscar segurança nas alianças humanas ou em maiores não autorizadas por ele. Ponto. Segunda Reis 16 narra a história de Acaz, rei de Judá, sua aliança com a Assíria e a adoração de deuses estranhos. Então, você pode ver que a adoração de deuses estranhos. Agora vamos. O que 2 Reis, capítulo 6, nos ensina a ponto de interrogação? Vamos ler 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 8, ênfase ao versículo 17. Pronto, ponto. Nesta história viva, o profeta Eliseu nos ensina que nem sempre enxergamos as coisas como deveríamos enxergar. Ponto. Existe uma visão que é humana atrás e uma visão natural das coisas que nem sempre é positiva. Ponto. A visão de Deus traz direção e livramento. Ponto. Então você pode ver que nem sempre é positiva a visão natural do homem, mas sempre sim a visão de Deus que traz uma direção livremente para o homem, quer dizer, guardada e livrada. Aí vamos. O que aprendemos em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 17, ênfase, porventura, ao versículo 17, ponto de interrogação. Neste texto, aprendemos que devemos falar para eles, que o nosso Deus faz algo maravilhoso, entregamos seu amado filho para morrer por nós na cruz, assim, na cruz, olha a confirmação, amado filho que morreu na cruz, assim, reconciliando-nos com ele, ponto. Também devemos orar como Eliseu orou, para que os olhos daqueles que não enxergam a presença do Senhor seja abertos. Ponto. Então você pode ver, que eu deixei para você a colocativa desse texto para que você possa entender a base. Por quê? Devemos orar para que nós podemos, para as pessoas, abrir os olhos espirituais. Porque tem gente que tem os olhos fechados. E os olhos fechados simplesmente atrai coisas que não é para atrair. E nós temos que ter o olho aberto, a visão aberta espiritualmente falando. Porque essa visão espiritualmente falando, nós temos que ter a visão em orar pelaquele que não tem visão. Aquele que não tem a visão do Espírito, ele se torna ignorante porque ele não conhece. Ele ignora as coisas divinas e ignora aquilo que Deus, porventura, tem para a sua vida e não liga para aquilo que Deus fala para você. Então, devemos orar para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas que são cegas espiritualmente, para que elas possam entender o progresso, e a diferença entre a visão carnal e a visão espiritual. Quem tem a ótica da visão espiritual, ele vê de forma diferenciada. Ele não vê de forma, porventura, langúnica e nem de forma, porventura, colocativa, que é forma carnal. Mas ele vê uma forma diferente, para que nós podemos entender. Ao texto que eu li, Cristo deu Jesus para nós como presente, para que ele possa morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, e através de Cristo Jesus, levar suas dores no Calvário da cruz. De perdoar, ele assumiu uma culpa que não era dele. Ele não tinha culpa nenhuma, mas ele assumiu a culpa que não era dele.
Então, nesse texto que eu li para você e trouxe a explicação na leitura, quando eu li, ali está dizendo claramente, Elias fala, não podemos comparar a visão natural do homem com a visão celestial de Deus, porque a visão natural do homem pode falhar. O homem em si, ele pode falhar. Mas Deus, na vida do homem, o Espírito de Deus na vida do homem, não vai falhar. Porque ali é Deus que está mostrando. Ali é Deus que está revelando. E muita gente se apega em visões humanas. Tem muita coisa por aí que Deus não está falando. E tem muita gente dizendo que Deus está falando. E Elias ele foi autêntico quando ele disse: não se apegai à visão humana, mas sim à visão celestial e à visão de Deus. Por quê? Porque a visão de Deus não pode ter erro. Deus não vai falar e vai mandar o seu profeta falar para falhar. Deus não vai revelar para errar. Deus não vai mostrar para, porventura, cair por terra. As profecias não podem falhar. É impossível o que Deus fala cair por terra. É impossível o que Deus diz não acontecer. Porque se não acontecer, não foi Deus que falou. Foi a pessoa, foi simplesmente a emoção, foi simplesmente a pessoa querendo ser profeta ou profetiza, querendo, porventura, se intitular uma coisa que Deus não deu, que Deus não chamou. Então, Elias ele tinha convicção que Deus estava falando naquele momento. Então, para você ver a explicação que eu deixei aí para você na live aqui no meu Facebook, para que você abra os olhos, para que você enxergue o espiritual, não o material, porque a visão material, a visão física, a visão humana, ela falha, ela tem erro. Mas a visão do Espírito, na vida de um homem, não tem erro. Porque se Deus fala, vai acontecer como ele disse. Não tem como correr desse fato. Aí eu vou descer aqui com você mais um pouquinho. Né? O que, segundo a Reis 16, nos ensina? Aí podemos ver. Explica as causas da dispensação de Israel. Ponto. Devido à iniquidade do povo do reino de Israel, vírgula, ao norte, vírgula. Eles foram conquistados pela Assíria por volta de 721 AK, cerca, ponto. E, para você ver, a cerca, infelizmente, vírgula, Judá não aprendeu com os erros de Israel, ponto. Não aprende com os erros. Deus fala para nos ensinar. Deus fala para o nosso próprio bem. Deus fala porque Deus não quer que nós quebramos nossa cara e Deus não quer que a gente, porventura, erra. Então, eles teve que aprender com seus próprios erros, e tem gente que não é assim, apanha, 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 e com seus próprios erros nunca aprende. Nunca aprende. Parece que Deus fala por falar. Deus revela por revelar. Está profetizando porque acha bonito. Não, negativo. Não, senhor e não, senhora. Fala porque ele quer. Fala porque ele está mandando falar. Fala porque ele quer mostrar. E ele quer consertar. Então, Judá aprendeu com seus próprios erros. Israel viu isso com seus próprios olhos. Por causa da desobediência, Deus entrega a eles aos assírios, para que possa sofrer e padecer. Porque o que faz a pessoa sofrer é a desobediência. Agora eu quero descer aqui para você. Significado de 2 Reis, capítulo 16, o versículo 6 diz assim: Eliete é uma cidade localizada na região da Transjordânia, próximo à fronteira, próxima à fronteira com Árabe, quase com a fronteira com Árabe, né, dos árabes. Ponto. Raiz foi o rei da Síria que reinou de 735 anos a cerca a 732 a cerca. Aí podemos, recuperou Elete. Para a Síria significa que Raiz conquistou a cidade de Elete.
e a incorporou ao território sírio. Ponto. Os homens de Judá eram os habitantes da região de Judá, que fazia parte do reino de Judá. Ponto. Os homens de Judá foram expulsos de Elete, porque Raiz conquistou a cidade e incorporou ao território sírio. Ponto. Os edomitas eram um povo que habitava na região de Edom, ao sul de Judá. Olha só. Ponto. Os edomitas se mudaram para Elete, porque foram expulsos da sua própria terra pelos nabateus. Ponto. Aí vamos. Elete fica localizado na região da Transjordânia, próximo à fronteira com Arábia. Ponto. As passagens bíblicas mostram uma disputa territorial entre os reinos de Judá e Síria. Olha só, Síria, além de mencionar a migração dos edomitas para Elete. Ponto. Vamos lá. Essa passagem se relaciona com outros eventos bíblicos que menciona a disputa territorial entre os reinos de Judá e Síria, como a invocação de Judá pelo rei de Síria, Tigalate, Pileses, e a aliança entre Judá e a Síria para combater a Síria. Ponto. Esse é o significado que eu estou te dando. Aí descemos aqui. A explicação de 2 Reis, capítulo 16, o versículo 6. Vamos lá. A história da cidade de Elete é a sua disputa entre os povos. Durante anos, a cidade de Elete foi alvo de disputa entre os povos da região. Ponto. É uma das ocupações, raiz, lida da Síria, conquistou, recuperou a cidade para seu povo, expulsando os homens de Judá, que lá vivia. Ponto. Como a expulsão do judaísmo, os edomitas viram uma oportunidade de se mudar para Elete e assim estabelecendo-se na cidade. Ponto. Os edomitas eram um povo nomeado, que viveu em uma região montanhosa ao sul do Mar Morto. Ponto. Eles eram conhecidos por sua habitação em trabalho como mentais e por ser grandes, conhecedores. Ponto. Como a mudança para Elete, os edomitas virão uma oportunidade de espalhar seus negócios e estabelecer uma nova base comercial. Ponto. No entanto, a presença dos emonitas em Elete não foi bem recebida pelos sírios. Ponto. Eles viram os edomitas como uma ameaça e a sua segurança é a sua influência na região. Ponto. Por isso, os sírios ensinaram uma série de ataques contra os edomitas, na tentativa de expulsá-los de Elete. Ponto. Os edomitas, por sua vez, não estavam dispostos a cader tão facilmente, de se entregar tão facilmente, se entregar tão facilmente. Ponto. Eles se armaram e se prepararam para a guerra, disposto à defesa da sua nova casa para durante anos, aos edomitas e os sírios lutaram pelo controle de Elete, em uma guerra que parecia não ter fim. Ponto. No final, os edomitas conquistaram
conquistaram, manta sua presença em Elete. Ponto. Eles estabeleceram-se na cidade e construiu uma volta, uma nova vida ali. Ponto. Com o tempo, Elete tornou-se um importante centro comercial, atraído pessoas de toda a região. Ponto. Hoje, a cidade de Elete ainda existe, embora que outros nome, ponto, fica na região do sul de Israel, perto da fronteira com a Jordânia, ponto. A cidade é conhecida por sua ruína antigas, e o que remonta aos tempos bíblicos, ponto. Ele é um importante destino turístico na região, atraindo visitantes de todo o mundo, ponto. O versículo de 2 Reis, capítulo 16, o versículo 6, é apenas uma pequena parte da história de Elete e de sua importância da região, ponto. Ele nos mostra como a cidade foi disputada por diferentes povos ao longo dos anos, e como os edomitas conseguiram estabelecer-se ali, apenas das dificuldades, ponto. E uma história fascinante, que nos mostra como a luta pelo poder, pela influência, poder, moda o destino de uma cidade e de um povo, ponto. Então tá aí para você entender. Então tá aí a explicação para que tu entenda o texto. Agora vamos aqui em 2 Reis ainda, capítulo por caridade divina 25 e o versículo 25. 25. Olha o que diz. 2 Reis, capítulo 25 e o versículo 25. Tudo 25. Olha o que diz. Nesta peleja, Daniel e seus amigos foram levados cativos, mas escolheram permanecer fiéis ao Senhor, mesmo que em terra estranha, ponto. Hoje, meus amados, o Eterno nos convida para nele descansar, ponto. Deus nos convida a fazermos ele o nosso refúgio, ponto e vírgula. E apresentamos em fidelidade, mesmo que ainda estejamos em terra estranha, ponto. Olha só que maravilha. Para que você possa entender. Isso é Deus dando para que o povo entenda. Mesmo eu estando em terra estrangeira, eu não vou ser infiel. Eu vou permanecer o remanescente fiel. E esse remanescente fiel tem que permanecer firme até o fim. Não é um momento, é até o final. Por que até o fim? Porque esse remanescente, ele tem que permanecer, mesmo que eu sou levado para a terra estrangeira, mesmo que eu sou levado para lugares que eu não quero andar, mesmo que eu sou levado para situações que eu não quero passar, eu vou deixar de servir e eu vou deixar de adorar por causa disso? Não. Eu vou ser fiel, mesmo sabendo que a situação não é favorável a mim e a situação não está sendo favorável à minha pessoa.
Levar à terra estrangeira é povos que não falam a sua mesma língua e povos que não é o seu mesmo povo. Então, 2 Reis, capítulo 25 e o versículo 25, está sendo bem claro para que nós podemos entender a compreensão do texto. Permanecer fiel para que não venha simplesmente deixar de ser fiel. Tem gente que é só fiel na bênção, mas na prova não é fiel. Tem pessoa que só permanece fiel no momento, é momentâneo, mas não continua a fidelidade com Cristo. E a tua fidelidade tem que continuar dependendo de luta, prova, escassez, dependendo se Deus trata contigo para seu bem, para ti, para tirar os carrapichos e para limpar você e para fazer a obra salvífica em seu coração e em sua alma. Não interessa. Interessa que Deus permanece justo e permanece fiel. Então nós temos que entender quando ele trabalha. E ele permaneceu fiel naquilo que ele permaneceu gritantemente fiel, mesmo sendo lançado numa terra que é pagã, que adora outros deuses, que cultua deuses mitológicos, que cultua coisas que não é costume deles, eles permaneceu fiel ao Senhor. E hoje o que está faltando é fidelidade no meio do povo de Deus, porque a fidelidade desapareceu. As pessoas só é fiel quando apraz a ela ser fiel. Em momentos fáceis, em momentos bons, em momentos abençoados, em momentos gloriosos, em momentos de honra, eu permaneço a minha fidelidade. Mas quando vê momentos que não é favorável, que não é simplesmente bom, você pode colocar como referência o livro de Jó. Recebi os bens de Deus e os mares de Deus, eu não vou receber? Nós temos que passar porventura, por 3 culturas, forma diferenciada, para que Deus possa trabalhar em nossa vida. Então, eu vou receber só o bem, mas o mal de Deus não vou receber? Jó, quando passou por aquela aprovação, Jó não estava esperando, mas Deus o provou do mesmo jeito. E Deus não queria saber, Deus queria ver a sua fidelidade, Deus queria ver se ele era fiel. Era isso que Deus estava querendo ver. Se ele era fiel. Se ele tinha fidelidade mesmo, né, com a relação dele com Deus. Então, Deus ele prova para ver a sua fidelidade. Se eu for favorável a Deus só em momentos bons na minha vida, é muito fácil. Sabemos que com tudo está favorável para a pessoa, é fácil ser fiel, é fácil cultuar, é fácil ir para o culto, é fácil estar na igreja, é fácil tudo. Mas quando as coisas não estão favoráveis para mim, quando as coisas não estão como eu quero, da forma que eu quero. E nós temos que ver que muitas das coisas Deus também trata, porque ele quer salvar a pessoa, ele quer muito libertar, que a pessoa não é liberta, e ele permite certa situação. Deserto é uma delas, tempestade é uma delas, o barco em meio ao mar é uma delas, momentos de dificuldade, lutas é uma delas. Deus permite as coisas acontecer para que possa abrir nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar. Quando a pessoa não tem a visão da ótica de chegar à visão espiritual, quando a pessoa não tem a visão aberta, ela se torna ignorante. Porque tudo que ela vai ignorar, ela ignora a palavra, ela ignora a voz de Deus, ela ignora a Bíblia, ela ignora as Escrituras, ela ignora o profeta de Deus de verdade, que fala e cumpre, que o Espírito Santo fala através do profeta. Ela ignora tudo. Porque na cabeça dela ainda tem coisas que ainda tem coisas que ainda não foi tirada, tem coisas que não foi renovada, né? Não foi liberta. Então tem que ser liberta a mente, o coração, para que possa ser favorável. Então ele está dando bem a clareza, né, de 2 Reis, capítulo 25, para que o povo continue com a sua fidelidade a Deus, não só momentos momentâneos e momentos favoráveis. Porque quando tudo está favorável ao meu respeito, é mole ser fiel. É mole, né? Você estar ali, ser fiel, né? Deixar, né, simplesmente Deus bradar na minha vida. Aí eu quero ler para você a última aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 25, a explicação. Vamos lá. Explica as causas de dispensação, as causas da dispensação de Israel. Olha só,
Ponto. Devido à iniquidade do povo do reino de Israel, vírgula, ao norte, vírgula, eles foram conquistados. Israel foi conquistada pela Síria por volta de 721. A cerca, infelizmente, Judá não aprendeu com os seus erros, ó Israel, ponto. Então foi conquistado e não aprendeu com seus erros. Às vezes Deus permite a vida te bater, permite as lutas chegar para que tu enxergue. Até quando vai ficar desobedecendo? Até quando vai ficar não dando ouvido para Deus? Até quando vai ficar o coração duro, a alma não voltada para Deus? Não aprendeste vós com os vossos erros? Foi conquistada por inimigos que entregaste em suas mãos. Aí Deus permite as coisas na sua vida para que você enxergue. Enxergue Ele, enxergue com os olhos espirituais. Acorde. Para que você possa ver que Ele é o único que pode salvar, libertar, curar. Se Ele assim quiser, Ele curará. Se Ele tiver propósito de curar, Ele vai curar. Mas se Ele não tiver propósito, Ele vai tratar como Ele quer tratar e do jeito que Ele quer tratar. Que a forma de agir é dele. Então as pessoas muitas vezes param de servir a Cristo por causa de problemas de luta, mas não sabem que tudo isso é para a sua própria salvação. Coração duro, né? O coração que não está voltado para Deus 100%, porque você pode falar em boca, em seu vocabulário. Eu amo a Deus e quero Deus, mas Deus conhece seu coração. Sabe o que passa dentro do seu coração, que é o sintoma das emoções boas, e é dali que procede a inveja, o olho grande, o homicídio, o assassinato. É dali. Nós temos que entender a colocação, como eu estava explicando para você no início. Então, não tem como, né? Deus tem um plano na tua vida e Deus não poder tratar quando a pessoa não quer, de salvar, de libertar a família, libertar a casa, libertar filhos, libertar marido, libertar a família. Porque Ele quer salvar. Então, tudo vai do quer. Se quiser, se abrir, se permitir, se deixar. Tudo é se. Deus não força a barra. Deus não obriga ninguém. Deus não pode te obrigar. Ele quer. O querer de Deus é uma coisa, o meu querer é outra. Não adianta Deus querer e eu não quiser. Aí as pessoas vão aprender com seus próprios erros. Deus põe o povo dele na mão dos inimigos da Síria, os sírios, para que eles sofram. E não aprendeste vocês com seus próprios erros? O erro foi se voltar contra Deus, adorar deuses mitológicos, deuses estranhos. Outro erro, a desobediência. Anda como quer, do jeito que quer e acha que está certo. E Deus do céu vê na bagunça. Sabendo Deus que Deus tem plano salvífico, plano de salvação para salvar essa alma e essa pessoa. Aí tem certas coisas que Deus permite acontecer para que eu possa abrir os olhos e enxergar. Deus trata comigo na saúde, Deus trata comigo com enfermidade. Deus permite coisas acontecer para que eu enxergue. Quem faz é Ele que faz. O homem não tem poder de fazer nada por si próprio, mas o Senhor tem poder de fazer para a vossa vida. Ele não tratou com Israel, jogando Israel na mão do inimigo e permitindo Judá sofrer? Tem coisas que Deus permite. Tem coisas que Deus deixa para a pessoa enxergar. Abre o olho. Enxerga. Eu quero te salvar. Eu quero te libertar. Enquanto você dá brecha, porque Satanás ele trabalha por brecha.
É por brecha que ele trabalha. Cada vez que você dá brecha, ele vai entrar. E ele trabalha aqui na mente, para trancar sua mente, para você não ver, né? Para você se distanciar, para você se afastar de Deus. Ele te quer na ignorância, né? Que é os sintomas terrível que tu não quer nunca aprender e tudo você vai ignorar porque você não conhece. Né? A ignorância é setor de erros de crimes e de vocabulários de forma de expressão. Qual destrói uma pessoa a ignorância, que o véu obscuro que está no coração da pessoa não consegue enxergar a verdade plena e objetiva. A ignorância destrói tudo. Destrói, não quer, rejeita. Tudo que Deus faz é pensando em você. Tudo que Deus faz é pensando em você, para seu bem, porque o Pai sabe o melhor para o seu filho. E o pai sabe que se o filho tomar esse caminho, ele vai se arrebentar, não é bom para ele. Aí o pai não quer, não anda por aí. Porque aí eu sei que no final tu vai chorar, no final tu vai sofrer, no final tu vai padecer. E eu não quero, porque eu sei que vai chorar, eu sei que vai sofrer. Então, o 2 Reis, capítulo 25, está deixando uma introdução explicativa para que nós podemos entender o que ele de fato quer dizer. O que de fato quer falar? O que de fato está dizendo para Israel e para Judá? Aprendes tu com seus erros? Aprendes tu, vale a pena desobedecer? Vale a pena ser um desobediente? Vale a pena viver uma vida relapse, uma vida como eu quero viver? Vale a pena viver uma vida do jeito que eu quero e do meu modo? Ou vale a pena obedecer à voz do Espírito e à voz do Deus vivo? E continuar na obediência na caminhada e ser fiel. Você não pode gostar, mas o que Deus tem para falar, ele vai falar. Você não pode aceitar, mas o que ele tem para dizer, ele vai dizer. Você pode até rejeitar, mas o que ele tem para falar, ele vai falar. Para depois dizer que ele não falou. Não adianta fugir. Ele vê tudo, ele sabe, ele conhece. Quer enganar quem? Não tem como. Enganar o Deus vivo não existe. Não tem como enganar Deus. Porque ele é o Deus vivo, ele é o verbo vivo. Então ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar, assim como ele falou para Israel para ajudar. Se eu sei que vocês não querem me ouvir de bom grado, permitirei situações para que vocês enxerguem. Não porque Deus não te ama, para que tu acorde e para que tu desperta tu que dorme. Para que tu veja a verdade. Para que tu veja aquilo que só Ele tem poder para fazer. Não tem como fugir dessa verdade. Então, 2 Reis, capítulo 25, e o versículo 25 está sendo bem explicada na explicação notória e gritante ao texto. Que ele fala de desobediência, pessoas rebeldes, que quer andar como quer, do jeito que quer, da forma que quer, mas não faz aquilo que é para fazer, a obediência que Deus quer. A obediência. A ignorância a fatores de crimes e até mesmo de pessoas que não têm conhecimento. Abrimos nossos olhos para que nós possamos ver a verdade. Deus machuca porque Deus não te ama para o teu bem. Deus permite situações ruins para o teu bem, para você se colocar na posição. Como eu disse no início, eu estou dizendo agora para você. Então, eu quero deixar para você, 2 Reis, capítulo 25, versículo 25, e a explicação do texto para que você acorde e veja que Deus está te chamando para o seu próprio bem. Não é para o seu mal. Não é para o seu mal. É para o seu próprio bem que Deus está te chamando. Para que você possa enxergar. Olha o que diz. Olha o que diz. 2 Reis, capítulo 25, versículo 25. Mas, vírgula, no 7º mês, vírgula, Ismael, vírgula, filho de Natanias e neto de Elesimar, vírgula, que tinha Segui real, vírgula, foi com 10 homens e
10 homens, assassinou Gideá, assassinou Gidelias e os judeus e os babilônicos que estavam com ele em Mispa. Quer dizer, teve assassinato, teve morte, teve derramamento de sangue. Né? Assassinou, matou, acabou, como ele, como os judeus, para que nós podemos ter expressão direta, para que nós podemos ver. Agora vamos para que nós entendemos sobre o significado. Olha o significado que eu vou te dar nesta tarde. Para que você possa entender. O significado. Qual é o significado? Qual é o significado? Para que tu possa entender. Olha o significado. Os judeus mortos. Aí os judeus mortos e os judeus padecendo. Mortos e padecendo. Olha só. 2 Reis, capítulo 25, fala bem assim. Narra a tragédia quando de Jerusalém, exílio babilônico de Judá, destacando o centro e a destruição da cidade por Nabucodonosor. Olha só, Nabucodonosor. E devido à desobediência, o que eu acabei de falar, a desobediência continua do povo e dos reis. Quer dizer, o povo continua desobediente. E os reis também, vírgula, resultando no sangue do templo, vírgula, na casqueira e morte dos filhos de Zedequias, vírgula, e o exílio da maioria, vírgula, mas com o vislumbra-se de esperança na preservação da linhagem real de Davi, através do rei Joaquim, vírgula, que foi libertado da Babilônia, vírgula, mostrando que Deus julga o pecado, vírgula, mas precisa um remanescente, ponto. Deus julga o pecado. Agora vamos descer. O círculo de Jerusalém. O círculo de Jerusalém. Nabucodonosor cerca Jerusalém, ponto. Está cercada. O rei Zedequias e seu povo ignora os avisos dos profetas. Ó, ignora os profetas, os avisos não é o aviso é um aviso, os avisos é vários avisos. Deus alertou, não foi uma vez, Deus alertou, não foi 2 vezes, Deus não falou, não foi 3 vezes, várias vezes Deus falou. E dos profetas, viu? Levando a fome e ao desespero, ponto. Levando a fome e ao desespero. Ao desespero. Ficar todo mundo desesperado. Aí vamos descendo. A queda da cidade, é mole? Em 586, a cerca, os babilônicos rompeu os muros, rompeu as muralhas. Ponto. Zedequias fugiu, vírgula, e capturando, vírgula, seus filhos são mortos diante dele, vírgula, e os seus olhos são
são secados, quer dizer, secado é arrancado, secados, antes de ser levado a cativo para a Babilônia. Ponto. Vale a pena desobedecer? Vale a pena ser rebelde? Não vale, não vale. Aí vamos lá. Destruição do templo e da cidade. Nabucerinda, vírgula, com Nabucerinda, vírgula, comandante babilônico, vírgula, incendia ou vai incendia o templo de Salomão, vírgula, as causas e as muralhas, ponto. Jerusalém é cercada e destruída por um julgamento divino pelo pecado, ponto. Um julgamento divino por causa de quê? Por causa do pecado. Um julgamento divino por causa do pecado. Jerusalém é cercada e destruída. Julgamento divino por causa do pecado, ponto. Deus ama o pecador. O que Deus não apraz é o pecado. Ele abomina o pecado, porque o pecado destrói o homem, destrói a mulher. O homem só perdeu o direito de ser filho de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. Olha aí. Olha o que o pecado traz. É mole? Vamos lá. Exílio do povo remanescente. A maioria do povo é levado cativo para a Babilônia, vírgula. Exemplo aos pobres, vírgula, que são deixados como lavradores, ponto. É deixado de lado. Ninguém se importa como nada e ninguém. Governo de Gedalias. Gedalias é nomeado governante, vírgula, incendiando a restituição, vírgula, mas é assassinado por traição. Ponto. Libertação de Joaquim. O capítulo termina com uma nota de esperança. Dois pontos. O rei Joaquim é libertado da prisão, vírgula, recebe um local de honra e uma pensão, uma prisão vitalícia, vírgula, mostrando a fidelidade de Deus em preservar a semente de Davi, vírgula, mesmo em meio ao exílio. Deus preservou a semente de Davi por causa da promessa que ele fez para Davi, provando para Joaquim que ele é fiel e que ele permanece fiel com o que ele fala. Falou Deus, está falado. Falou Deus, cumpre Deus. Vamos lá. Mensagem central. Consequências da desobediência. Consequência da desobediência. Dois pontos. A queda de Jerusalém serve como um lembrante severo, de que a desobediência a Deus leva à ruína, vírgula. Ruína, vírgula, e destrói e oprime, e destrói e traz o quê? Oprimidos. Traz opromissão. Pessoas ficam oprimidas. Destrói a pessoa e traz opromissão. Ponto. Aí vamos lá. Soberania de Deus. Dois pontos. Deus usa impérios como Babilônia para cumprir seus propósitos de julgamento, vírgula, mas também para preservar um remanescente, ponto. Para preservar um remanescente.
esperança e misericórdia, dois pontos. Mesmo no juízo, vírgula, Deus mantém a esperança para seu povo, vírgula. Povo, vírgula, seu povo, vírgula, que Deus preservando a liagem messiânica através de Joaquim, vírgula, indicando que não é o fim, ponto. Indica a Deus que não é o fim. Indica a Deus que não é o fim da jornada. Então, Deus está sendo bem claro aqui. Não é o fim. Ele persevera fiel. Ele deixa a esperança brotar em seu coração para que tu possa ver e enxergar que não é o fim. Mas olha o que a desobediência traz: destruição, queda. A desobediência traz essas coisas. Vale a pena desobedecer o Senhor? Vale a pena ser rebelde? Vale a pena? Olha o que eu li para você, olha a explicação que eu te dei de 2 Reis, capítulo 16, no começo da live, e 2 Reis, capítulo, por caridade divina, 25 e o versículo 25. Vale a pena desobedecer o Senhor? Vale a pena desobedecer sua voz? Não vale. Vale a pena ser rebelde, viver na rebeldia? Deus, ele faz juízo, ele usa coisas para que possa atrair, para que o teu povo enxergue que ele é um Deus que chama para a salvação. Para o próprio bem da pessoa, para o próprio bem, para a pessoa não se perder amanhã e depois, mas para a pessoa reconhecer que ele é o Deus da salvação, o Deus da libertação, e que ele quer salvar, e que ele quer libertar. Olha o que eu li para você, olha a explicação que eu te dei. Olha o que eu deixei para você. Não vale a pena, irmão. A desobediência tem um preço muito alto, e esse preço é altíssimo. E muitos não conseguem passar por causa da desobediência. Então vamos ficar firme com Deus Todo-Poderoso, para que nós podemos continuar nossa caminhada em Jesus, seguindo o caminho do Mestre, seguindo a vontade salvífica e o querer daquele que tem poder para libertar, para salvar, para fazer aquilo que eu e que ninguém pode fazer. Então eu quero deixar para a tua vida esse texto, e eu vou descer mais um pouquinho aqui na apostila, para que você possa entender. Conclusão. Agora vamos concluir o que nós falamos. Agora vamos entrar na conclusão. Conclusão. Vimos, vírgula, portanto, vírgula, que Hebreus original de Edom, ponto e vírgula, que israelita, vírgula, de Jacó, ponto e vírgula, e judeus, vírgula, da tribo de Judá, ponto. Vimos ainda que, vírgula, pelos argumentos que lemos, vírgula, todos esses termos têm o mesmo objeto, dois pontos. Referência-se ao povo escolhido por Deus, vírgula, embora em hipóteses diferentes. Quer dizer, em hipóteses diferentes. Ponto. Causa hoje algumas dúvidas, fica por fato, coloque nos comentários logo abaixo, ponto. Então, para você ver que ele está sendo bem claro e bem direto, né, sobre a explicação. De Edom é israelita, de Jacó é judeu, e de judeu a tribo de Judá. Então você pode ver que aqui está sendo bem colocativa. Todo judeu, como eu disse no início da minha live, ele usa quepá. É tradição, é costume, é cultura do povo judeu. Então eu estou aqui para te mostrar, nesta live, esse aqui é o quepá. Quem está vendo aí? Está vendo? Dá para ver? Esse aqui é o quepá, né? Judeus. Usa quepá. Esse é o quepá. Chamar também de chapéu. Pode chamar de quepá, chamar de chapéu,
está no mesmo. Amém? Esse é o Quepá. Esse aqui é a estrela de Davi, que está aqui no meio, que põe na cabeça aqui assim, ó, do judeu. Bem? Para você ver. Aí eu estou aqui para você. Esse aqui é o talit, ou talito. Talit ou talito, né? Que é colocado e jogado aos ombros. Que isso aqui é para judeu, não é para nós brasileiros, o povo de Judá, judeus. É lei deles, cultura deles, não é nossa. Isso aqui, bem? É o talit, né? É o talit, para você ver, né? O talito, conhecido como talit talito, bem? Para que você possa entender. Isso aqui quem usa é judeu. E eles usam isso aqui com propósito porque é costume deles. Judaísmo, para que você entenda. Aqui na minha mão está, para que você possa ver aí. Ó. Isso aqui é as tábuas, na verdade não é as tábuas. Isso aqui é simplesmente as pedras das 12 tribos de Israel. As pedras das 12 tribos de Israel. Eu vou colocar para você ver aí. Isso aqui é as pedras das 12 tribos de Israel. Né? Representar as 12 tribos de Israel, as pedras. Né? Cada pedra dessa é uma tribo, para que você possa ver. Amém? Isso aqui é para judeu. Judeu, não para a gente. Não para que você possa ver. Esse aqui é o que coloca no talito ou no talit. Né? Conhecido como tat ou talito, dá o mesmo. Isso aqui coloca nas 4 pontas, para representar a lei do judaísmo, a lei dos judeus, os mandamentos dados por Moisés lá no Monte Sinai, para que você tem 4 pontas. Então, 2 em cada ponta, 4. Né? Pode ver, ó. 1, 2, aí, ó. Né? É amarrado, né? Nas pontas. 3 e 4. Né? Você pode ver que é 4 pontas, né? Então, você pode ver. Então, isso é o judaísmo. Então, o judaísmo não se coloca para o povo cristão, porque a igreja é igreja. E igreja não é Israel. Eu não posso simplesmente confundir as coisas, né? Quem usa talito ou talit, eles usam para querer se amostrar ou até mesmo para querer dizer que a presença de Deus não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui não quer dizer nada para nós. Isso aqui é só é somente uma representação notória, uma representação gritante que deixou ao Velho Testamento um lembrante para que nós podemos ver. Então, eu não uso isso porque eu não sou judeu e não tenho necessidade de ficar usando isso. E nem passando isso na casa de ninguém, no rosto de ninguém, para curar ninguém. Nós temos hoje o Espírito Santo. Não é por causa de simbolismo e nem por causa de talit, kepá, que eu vou passar no povo ser curado. Não. Não posso usar essas coisas para que eu possa simplesmente ter feitos. Não, 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 não. Eu tenho que saber simplesmente a colocativa, né? Porque o nome de Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Só o nome de Jesus. Não precisa nada disso, é o nome de Jesus. É em nome de Jesus que expulsa Satanás. É no nome de Jesus que cura enfermo. Tá? É no nome de Jesus que nós somos batizados. Bom? E é no nome de Jesus que a salvação vem. Então, isso é simbolismo. Ficou para que nós podemos saber a história. Não porque tem que usar. Quem usa essas coisas quer se amostrar, quer aparecer, quer comparar a igreja com o judaísmo. A igreja é a igreja tem dono. Então, eu deixei para você completamente aí esta live para que você possa entender a base colocativa. E eu quero ler para você sobre judeus, né? Para que você possa entender do judaísmo. Escute essa que eu tenho para te dar sobre o judaísmo. Olha só. O judaísmo. Significado de judeu.
Se positivo masculino, aquele que segue o judaísmo, religião do povo hebreu, cujo livro sagrado é a Torá, ou a Torá, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, ponto e vírgula. Israelita, vírgula, e hebreu, ponto. Qualquer pessoa da raça hebraica, ponto e vírgula, israelita, ponto, pessoa natural ou habitante do Estado de Israel, ponto. Então tá aí, li para você. Livro da Torá, 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros da lei. Bom, vamos lá. Qual é o significado de ser judeu? Ponto de interrogação. O judeu é dividido com um membro da tribo de Judá. E um israelita, também são chamados de povo escolhido de Deus, ponto. A tradição judaica entende que todo o povo judeu judeu escolhido de Deus, ponto. É descendente direto dos primeiros judeus, que seria Abraão, Isaac e Jacó, e são divididos hoje enquanto um grupo com tom religiosos, ponto. Então você pode ver, né? Agora vamos lá para a explicação mais profunda. Vamos lá. A Bíblia, judeus do hebraico, Elion, Eluaste, refere-se originalmente aos membros de reino de Judá. A tribo dominante, pois a divisão de Israel, mas o termo evoluiu para designar todo o povo de Israel, distanciantes de Abraão, que segue a fé e as leis de Deus, tornando-se sinônimo de israelitas ou hebreus após o exílio babilônico, representando um povo escolhido com um papel central da história da redenção e na vinda do Messias, membros do reino de Judá, a tribo dominaste após a divisão de Israel, mas o termo evoluiu para designar todo o povo de Israel, de Deus, de Israel, e descendentes de Abraão, que segue a fé e as leis de Deus, tornando-se sinônimo de israelitas ou hebreus após o exílio babilônico, representando um povo escolhido como papel central da história da redenção e na vinda do Messias, ponto. Vinda do Messias, ponto. Vamos lá. Origem e evolução do termo, ponto. Tribo de Judá, dois pontos. Após a morte de Salomão, o reino dividiu-se em Israel Norte, Judá Sul. Os habitantes do Sul passaram a ser chamados de judeus. Olha aí, judeus de Judá. Pronto. Após a morte de Salomão, foi dividido o reino, divididos Israel Norte e Judá Sul, ponto. Os habitantes do Sul passaram a ser chamados judeus de Judá, ponto. Pós-cativeiro, vamos lá? 2 pontos. Após o exílio babilônico, o termo judeu passou a acoplar todos os israelitas das várias tribos, diferenciado os
dos gentios e não judeus. Ponto. Olha aí. Agravamos. Sinônimo, dois pontos. Como o templo, vírgula. Como o templo, vírgula, judeu, vírgula, israelita e hebreu se torna termos usados para o mesmo povo, vírgula, com origem em Abraão, vírgula, Isaac e Jacó, ponto, significado da perspectiva bíblica, o significado notório, para que nós entendemos. O povo escolhido, dois pontos, Deus escolheu os descendentes de Abraão e os israelitas judeus para ser o povo de da sua aliança, vírgula, recebeu suas leis, Torá, e abençoando o mundo, ponto. Fé e cultura. Olha a fé e a cultura. Fé e cultura, dois pontos. Representando a nação que aderá ao monoteísmo e à Torá, ponto, como um relacionado especial com Deus. Um relacionamento especial com Deus, um propósito de levar sua luz ao mundo, e são os assentarás de Jesus. Aos ancestrais de Jesus. Os ancestrais de Jesus, o Messias, ponto. Identidade complexa, dois pontos. É um grupo ético e religioso com uma identidade cultural rica, vírgula, que se mantém fonte através de disporos e perseguições, vírgula, fundamental na Torá e nos ensinamentos divinos, ponto. O que são os judeus segundo a Bíblia? Ponto de interrogação. Os judeus são um grupo étnico religioso que tem origem oriental, médio, ponto. São descendentes do patriarca Abraão, ponto, vírgula. Segundo a Bíblia, ponto. O que era os judeus para Deus? Ponto de interrogação. A crença judaica é intensamente ligada à ideia de uma aliança entre Deus e os judeus, conforme estabelecido na Torá, ponto. A busca pela justiça, é compaixão e a prática da caridade são valorosas, centrais, e na ética judaica, ponto, o judaísmo também enfatiza a importância das educações e do estudo continuou das escrituras, ponto. O que a diferença entre cristãos e judeus, ponto de interrogação. A diferença a associar entre judeus e cristãos é que os cristãos aceitam Jesus como Messias e Salvador pessoal. Ponto. Jesus não fez parte da teologia judaica. Ponto. Entre os judeus, Jesus não é considerado um ser divino. Ponto. Então tá aí. Deixei tudo para você, amém? Tudo para que você possa saber o que é judeu, o significado de judeu, terra de judeu, explicação de judeu. Tudo deixei para a tua vida aí. Tudinho. E eu vou encerrar essa live nessa tarde, né? E daqui a pouquinho eu vou começar outra live, né? E a live que eu vou começar vai ser sobre o Natal. Né? Eu vou estar dando uma explicação aqui sobre o Natal, né? Eu vou sair dessa live agora, vou fazer outra aqui no Facebook mesmo, né? Daqui uns 15 minutos aí, eu já vou mandar para todo mundo aí que eu vou fazer live, viu? Vou fazer a live e quero que você entre para você aprender sobre o Natal. Amém? Se é bíblico, não é bíblico. Eu fiz uma live aí sobre o Natal também, falando. Eu sei que tem muita gente aqui na live que não sabe, né? E vai saber, porque eu vou trazer o significado, posição, colocativas, para que nós podemos entender o que é o Natal de forma simples, simples
e original. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida em Cristo Jesus essa palavra. Então, tá aí. Deixei tudo para você, o que é judeu, a explicação. Se você gostou da explicação, gostou da live, dê joinha, ajude o canal, né? Quem não vai simplesmente, porventura, você ajudar o canal, né? Ajude o canal para você a cada dia mais poder fazer o canal crescer, né? Então, dê o joinha, dê o like, amém? Então, eu quero deixar essa mensagem. Essa live acaba hoje. A live que eu falei foi sobre estudos bíblicos sobre, né, hebreus, judeus, israelitas, israelense. Qual é a diferença entre o significado de cada termo relacionado ao povo de Israel? Então, eu falei sobre isso. Então, deixa aí, que Deus abençoe, né? A irmã Rafaela aí deixa o joinha dela aí, amém? E eu vou estar fazendo a live do Natal aqui, viu? Dando significado, posições, para você entender a colocativa sobre o Natal. Amém? Espera só 15 minutinhos que eu vou entrar aqui na live do Facebook. A live vai ser aqui. Daqui 15 minutos eu entro aqui na live, amém? Então, essa live encerra. Daqui 15 minutos eu vou entrar com essa live aqui, ó. Vai ser essa aqui que eu vou fazer, ó. Daqui 15 minutos. Né? Para você aí ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos aprender, né? Qual foi a data, o que é certo, o que não é, para que nós podemos ter a lógica e o entendimento. Então, saudação de paz, pastor Josué, Shalom, Adonai. Daqui 15 minutos eu estou de volta. Encerrar nesta live e vou fazer outra aqui no meu Facebook, daqui 15 minutos. Espero você, viu?